Meu pai era líder do Adhemar de Barros, na Assembleia Legislativa. Esse amigo dele, de origem árabe, magrinho, a cara dele parecia ter uma bola de bilhar, pescoço fininho. Coitado, andava mal vestido. Então ele chegava perto do meu pai, tinha poucos dentes até. Doutor Salomão, por favor, me arruma para ser nomeado comissário de polícia. Mas por que você quer ser comissário de polícia? O Domingos Salomão, chama-se Domingos Salomão. Uhum. É porque é cargo importante, né? Eu posso mandar prender vagabundo. Meu maior sonho é ser comissário de polícia, doutor Salomão. Por favor, doutor Salomão. Chegou a se ajoelhar na frente do meu pai. Meu pai, mas eu não tenho tanta força. Mas, por favor, o senhor tem. O senhor é líder do governo na Assembleia Legislativa. Me arrume esse emprego de comissário de polícia. Eu sonho de noite ser comissário de polícia. Aí meu pai fez esse poema. Velho sonho. Domingos Salomão era um parlapatão. Ele falava muito. E tinha uma ambição, ser comissário de polícia. Todo dia, ele me procurava e insistia. Você tem influência, me arrama um lugar de comissário de polícia. E numa súplica, abria a boca sem dentes. Um dia, Domingos Salomão foi fazer operação no Hospital São Sebastião. Mas a morte se namorou de Domingos Salomão e tratou de fugir com ele. Fui vê-lo no necrotério do hospital. Estava estendido numa mesa, todo nu, apesar do frio, entre uma mulata moça e um negro velho, também nus. Domingos Salomão estava costurado, brincadeiras de algum alfaiate maluco. Tinha a boca aberta e não falava. Tinha os olhos abertos e não olhava. Era um boneco de cera, muito magro. Coitado do Domingos Salomão. Foi com certeza para o céu. Lá, quem sabe, vai ser chefe de polícia. Senhor Fernando, o senhor tem mais saudade da Sanfran ou da Faculdade de Biblioteconomia? É mais da Faculdade de Direito. Por quê? Porque lá eu conhecia aquela escritora que depois se tornou famosa, como era o nome dela? Ela bem jovem, aquela loirinha. Ficou com grande nome depois, foi minha colega. Hilda Hilst. Hilda Hilst. O nome dela se pronuncia Hilda Hilst, né? Isso, o senhor foi amigo... Eu fui colega dela na década de 1950, na Faculdade de Direito, Lago São Francisco. Ela foi minha colega. Saíamos juntos, nunca tive nenhum caso com ela. Era amizade. Não foi um namoro? Nada. Mas ela gostava, por exemplo, de ouvir eu declamar poesias, mostrava os seus textos para mim, eu dizia que ela tinha talento, era muito bonita, loura, e uma vez ela me contou chorando que após sair de uma aula de Direito Romano, o professor Alexandre Correia, ao sair da aula de Direito Romano do Alexandre Correia, que era um homem que já estava com quase 80 anos ou mais, que estudava Direito Romano 5, 6 horas por dia. E falava o latim fluentemente, por aí você vê que... Mas ele era um casmurro. E ranzinza. Ele era... A Hilda Hilst assim, Fernando, eu chorei, fiquei humilhada. Por quê? Quando terminou a aula do Alexandre Correia, desse chato, ai, que homem maníaco, ai, meu Deus, ele sabe o direito romano todo de cor, e é uma coisa pesada. Eu, na saída, coincidência, saí com ele da sala, e tropecei e caí. Sabe o que ele disse para mim, Fernando? Não, o que foi? Já de 4? Você já está... Ele me chamou de quadrúpede. Tinha um outro lá que eu dei uma lição dele durante o vestibular.
era muito simpático. E eu não conhecia muito bem a matéria dele. Mas eu resolvi adotar um estratagema. Eu vou falar, para dar a impressão que eu conheço muito a matéria. Uhum. Encher linguiça bem. Eu esqueci o nome dele. Eu tenho um livro dele sobre Goethe. Ele tinha muita cultura. Eu tenho um livro dele aí sobre Goethe, lançado pela Companhia Melhoramentos. Eu vou falar bastante, comprimir minhas frases, soltar frases de efeito. E eu vou incompridar as respostas, para dar a impressão de que eu conheço muito o assunto. Chegou a minha vez, sala repleta de alunos. Aí ele começou a fazer as perguntas. Aí eu adotei essa minha técnica. Professor, e ele regalando os olhos, e ele regalando cada vez mais os olhos. Primeira vez ele deixou passar toda essa papagaiada. Segunda vez ele ainda aguentou mais um pouco. Terceira vez ele não aguentou e disse assim: ô rapaz, eu vou ser franco com você, viu? Você fala. Você está parecendo o Pássaro Azul do Michelet. Você já ouviu falar do Pássaro Azul do Michelet? O Pássaro Azul ia para lá, vinha para cá, voava. Você está parecendo o Pássaro Azul do Michelet. Você já leu a história do Pássaro Azul? O Pássaro Azul voava lá numa sala, batia no vidro, queria sair pela porta. Você está assim. Você está assim. Lá os rapazes todos caíram na gargalhada, os candidatos. Estava cheia a sala. Aí eu disse assim para ele: professor, o senhor me desculpe, mas não me leve a mal, mas o senhor cometeu um pequeno equívoco. E eu? O senhor cometeu um pequeno equívoco. O senhor desculpe, hein? Eu respeito muito o senhor, admiro muito a sua cultura, é um homem de grande inteligência, mas o senhor cometeu um pequeno equívoco. Não me leve a mal. Mas diga qual é o equívoco que eu cometi. O Pássaro Azul ao qual o senhor se refere, l'oiseau bleu em francês, não é do grande historiador francês Michelet, e sim do grande poeta belga Maurice Maeterlinck. E é uma peça de teatro, realmente. Aí ele fez assim: é mesmo? Meu Deus! E todo mundo caiu na gargalhada ali. É verdade! Mas que diabo! Vocês conhecem mais literatura do que... É verdade! Como é que eu cometi esse erro? Não é do Michelet, é do Maeterlinck. É porque começa por M. Mas todo mundo riu. Quando eu saí ele me tratou muito bem. Eu respondi mais uma vez. Quando eu saí da sala, o Bedel disse assim para mim: ô, rapaz, você deu uma porrada nele, hein? Mas ele me aprovou. Ele te aprovou? Me aprovou. Mas não esqueça da frase dele: mas que diabo, vocês conhecem mais literatura do que direito? A última vez que me encontrei com o Fernando Henrique, aliás, não chegou. Eu estava almoçando com o Simval de Itacarapirião, num restaurante francês lá do Arouche, La Casserole. O Simval volta para mim e aponta para uma mesa, a distância de uns 8 metros, mas olha lá naquela mesa, veja quem está lá. Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá cumprimentá-lo? Eu disse: não vou. Por que não vai? Eu não gosto dele. Por que você não gosta dele? Eu o considero um grande traidor do Brasil. Vendeu as nossas telecomunicações a preço de banana. Ele afirmou que a legislação trabalhista do Getúlio é o entulho da era de Vargas. Não gosto dele. Eu não vou cumprimentar esse homem. Eu vou ficar aqui. O Simval foi lá cumprimentar, mas o Fernando Henrique me olhou para mim à distância, sorrindo. Eu então fiz assim, só para não ser muito... Aí isso aconteceu. É mesmo? Juro por Deus. O senhor se recusou... Pode perguntar ao Simval. Se recusou a cumprimentar... Recusei-me a cumprimentar. É um dos maiores orgulhos da minha vida. E um dos maiores orgulhos da minha vida é saber que irritei o Fernando Henrique, que ele pediu ao Mário Covas, lá de Brasília, para protestar contra o meu artigo.
E se estivesse o Lula no Le Casserole, o senhor ia cumprimentá-lo também? O Lula iria cumprimentar porque me tratou muito bem. O Lula, quando eu estava O FH também tratou o senhor bem. quando eu estava prestes a escrever Paulo livro Francis. contra o Paulo Francis, ele ficou 3 horas comigo ou mais lá, me tratou muito bem. É mesmo? Eu sou um afetivo, um sentimental. Se alguém me trata bem... O senhor é uma manteiga derretida. Me acompanhou até o táxi. O Lula. É mesmo? Mandou me servir biscoitos. Ganhou o senhor? Lá o secretário dele telefonou para ele umas 2 ou 3 vezes, quando ele estava dando a entrevista para mim. Você chegou a ver as fotografias? Vi. E disse, olha, eu estou aqui, companheiro, dando uma entrevista muito importante aqui para o companheiro Fernando Jorge. Não quero mais ser interrompido, sim, faz favor. O Lula, eu confesso, ele é muito simpático, pessoal. Também, encantador. E ele saiu de lá com a mão dele no meu ombro. E, para o espanto, a basbaquice de mais de 30, 40 fulanos estavam assim, olhando assim e me acompanhando até o táxi. Como todo canalha, ele é encantador. Geralmente todo canalha é simpático. É muito difícil encontrar um canalha que seja simpático. Se eu entregar pessoalmente ao Dr. Olavo Setúbal a primeira edição, um exemplar da primeira edição da biografia do pai dele, decorrido algum tempo, enviei uma carta para ele, Olavo Setúbal, pedindo a sua opinião sobre a biografia que eu havia escrito. E a filha dele mandou para mim esta carta. Ela é diretora do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa de Educação e Cultura e Ação Comunitária, que trabalha com 400 dos 1.200 municípios selecionados pelo MEC como os mais carentes. Ela se chama Maria Alice Setúbal e enviou-me esta carta, essa cartinha. Prezado senhor Fernando Jorge, meu nome é Maria Alice Setúbal, filha de Olavo Setúbal. Como meu pai se encontra em viagem fora do Brasil, pediu-me que respondesse a sua carta. Antes de mais nada, quero dizer-lhe que é com o maior prazer que assumo essa incumbência, uma vez que gostei muito do seu livro sobre o meu avô. Embora eu já tivesse lido todos os livros de Paulo Setúbal, e especialmente o Confiteor, muitas das coisas que aparecem no seu livro foram novidades para mim. E por isto, muitas vezes, me vi às gargalhadas e outras muito emocionada. A narrativa da vida de Paulo Setúbal, entremeada de seu contexto histórico, tornou o livro bastante interessante e atrativo. No entanto, para mim pessoalmente, o livro teve uma importância muito especial e calou fundo na minha alma, pois através dele pude sentir mais concretamente como era o meu avô, até então uma figura pouco palpável. Seu livro possibilitou-me entender essa alma cabocla, tantas vezes citada, toda a exuberância de Paulo Setúbal nas suas relações com as pessoas, e principalmente com a vida. Através de sua narrativa, pude entender melhor meu pai, minha avó, enfim, ele me trouxe um pouco das memórias e das histórias da minha família, e, portanto, da minha história. Por tudo isto, sou-lhe muito grata e gostaria de, em nome do meu pai, da minha tia Vivi e de meus irmãos, agradecer a forma generosa com que o senhor construiu a imagem do meu avô. Com um abraço, Maria Alice Setúbal. Uma carta bonita, pode ficar com ela.